No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, contando o top 10 fracassos de jogos Web3 de todos os tempos. E eu espero que, analisando esses projetos que fracassaram, a gente possa descobrir melhor quais jogos terão maior chance de sucesso no futuro. Abrindo a lista no número 10 está Entropia Universe. Na verdade, eu tô trapaceando um pouquinho aqui, incluindo esse jogo na nossa lista, porque, na verdade, ele é o único jogo que não é da blockchain que tá nessa lista. E para quem é muito novo, a blockchain é, na verdade, uma maneira de descentralizar e garantir a propriedade. Entropia não estava na blockchain, então não tem propriedade descentralizada garantida nesse jogo. E na verdade, cada coisinha no universo de Entropia pertencem ao Entropia e aos servidores deles, e eles ainda têm um controle total sobre isso. No entanto, eu acho que esse jogo merece um lugar nessa lista porque é uma das primeiras tentativas da criação de um metaverso, ou de um jogo online multiplayer massivo com uma economia de dinheiro real, onde as coisas dentro do jogo têm um valor real em dólares reais. Mesmo esse jogo estando nessa lista como o 10º maior fracasso, na verdade ele provou ser muito bom em muitas coisas e que foram legais e bem-sucedidas. Ele provou que a gente pode sustentar um jogo no metaverso com dinheiro real no jogo. No entanto, apresentou alguns problemas devido à sua falta de propriedade descentralizada. Entropia Universe foi lançado em 2003. É antes do Bitcoin, é antes do Ethereum. E esta é uma prova de conceito para algo que as pessoas que jogavam videogames sonharam por muito tempo. E no início parecia muito bem sucedido. Em 2004, um ano após o lançamento do Mind Arts, jogo de economia de dinheiro real Entropia Universe, o usuário DefaFire comprou uma ilha do tesouro no planeta Calypso por 2.650 PED, que significa Project Entropia Dollars, que é igual a mais ou menos 26.500 dólares americanos. A Ilha do Tesouro fez história como o item virtual mais caro de propriedade na época, e DefaFire alegou que ele mesmo quebrou dentro de um ano. Ele começou a encher a ilha com mobs especiais, ataques impostos a visitantes, casas vendidas e postou atualizações sobre o roubo de um ovo verde, pelo qual ele ofereceu uma recompensa de 5 dólares. Tudo isso de acordo com PC Gamer, que escreveu um artigo inteiro sobre alguns dos sucessos e fracassos que aconteceram dentro dessa experiência de jogo no Entropia. Alguns anos depois, em 2006, um jogador chamado Mike Everest vendeu armas no jogo para ajudar a enviar seus irmãos para a faculdade. E aparentemente sua mãe também jogava. Outro jogador, John Jacobs, hipotecou sua casa real para comprar um asteroide virtual por 100 mil dólares. E ele transformou isso numa boate virtual popular e bastante lucrativa. E em 2010, 4 anos depois, ele vendeu esse investimento de 100 mil dólares por 635 mil dólares. Jacobs também escreveu uma música chamada Gamer Check sobre sua namorada e colega jogadora Tina Wiseman, que podia ser tocada em jukeboxes dentro do jogo. Quando Wiseman morreu em 2005, Mind Arts construiu um monumento no jogo para ela. Honestamente, enquanto eu tava lendo esse artigo do PC Gamer, minha cabeça começou a pirar com quão legal podia ser esse jogo e como ele poderia ser um grande sucesso e poderia trazer as massas de jogadores com um novo mundo virtual. O que acontece é que, infelizmente, alguns problemas reais fizeram o Entropia Universe parar, o que o impediu de realmente ser capaz de agarrar a confiança das massas. Em 2005, DefaFire disse ao PC Gamer que ser um milionário de Entropia aconteceria um dia, sentimento que eu compartilho geralmente sobre jogos de Web3. Vão existir Web3 milionários que vão ganhar milhões dentro do metaverso, eu acredito muito nisso. Infelizmente, Entropia acabou não sendo o jogo para criar esses milionários. E em 2016, muito tempo depois de Entropia Universe ter sido notícia, DefaFire realmente entrou com uma ação judicial contra o Planet Arcadia, com uma disputa sobre propriedade intelectual, que já foi em grande parte esquecido.
Isso devido ao fato de que nenhum desses itens pelos quais as pessoas pagaram dinheiro de verdade realmente pertence a eles. Eles existem e pertencem ao jogo. O jogo ainda pode tirar coisa de vocês. O jogo ainda pode decidir isso. Eles não querem que você faça parte da economia, mas eles podem esmagar muita riqueza instantaneamente porque você realmente não possui nenhum dos ativos. E isso acabou sendo o golpe fatal de Entropia Universe. Agora, dito isso, o jogo ainda tem 50 mil jogadores, o que é muito louco para um jogo que foi lançado em 2003. Eu acho que desse primeiro jogo, uma das grandes lições que a gente aprendeu é que isso é realmente possível e esses experimentos foram tentados antes mesmo de termos a blockchain. Infelizmente, a tecnologia meio que não estava pronta para que o Entropia Universe pudesse cobrar dinheiro de verdade e dar propriedade intelectual para os jogadores, e por causa disso eles tiveram muitos problemas legais na linha. Mas agora que a gente tem a blockchain, isso foi uma das maiores coisas que impediu o Entropia Universe de ser capaz de ter sucesso como um jogo de dinheiro real. Talvez isso seja possível agora, mas não vamos ser muito otimistas, porque ainda temos 9 jogos de blockchain fracassados para ver. Esse vídeo é patrocinado por Gala Games, que eu pessoalmente acredito que tem a melhor chance de tornar os jogos Web3 muito populares. E eu não tô falando isso porque eles são patrocinadores do On-Chain Gaming. Eu cubro jogos do Gala Games desde o início e, na verdade, os meus primeiros vídeos eram bastante céticos a respeito de Gala, mas eu aprendi mais. Eles fizeram mais AMAs, eu pude fazer entrevistas, eu comecei a ficar cada vez mais animado com o que o ecossistema do Gala Games está construindo. Eles estão realmente criando um concorrente da Steam descentralizado, que eu acho que tem uma chance muito boa porque eles têm muitos grandes jogos chegando na plataforma. Esses são jogos de alguns dos melhores desenvolvedores de jogos no espaço de jogos tradicional, que estão realmente fazendo coisas que são divertidas. Então eu estava fazendo vídeos otimistas sobre a Gala Games muito antes deles dizerem: "Hey, a gente ama o que você faz, a gente quer patrocinar o que você faz." E assim é como a gente chegou até esse momento, então. Eu tô muito feliz de ser patrocinado pela Gala Games. E se vocês não viram seu ecossistema ainda, clica aqui na pequena notificação que vai aparecer para aprender mais sobre a Gala Games. E você também pode criar um perfil gratuito no Gala Games com o link aqui na descrição. E agora, de volta à lista. Vamos voltar para trás 8 anos para o nosso número 9, que é um jogo lançado em 2014, o que foi antes da Ethereum ser anunciada, e se chama Hunter Coin. Hunter Coin é um jogo simples que foi jogado em um mapa com o objetivo de coletar moedas, e havia um elemento de combate de jogador contra jogador para lutar para conseguir esses recursos. Isso foi então denominado como mineração humana ou de AI, só que recentemente isso é chamado de Play to Earn. Essa moeda foi criptograficamente segura, descentralizada e inovadora. Hunter Coin foi apenas um teste experimental para ver como a tecnologia blockchain pode lidar com mundos de jogos completos. E Hunter Coin provou esse conceito muito bem. Foi realmente o primeiro exemplo de que era possível transformar uma blockchain em seu próprio metaverso. No entanto, Hunter Coin teve um grande problema. E, de fato, se você olhar no FAQ, uma das primeiras perguntas que tem na aba de recursos é: os bots vão assumir o controle? Sim, eles assumiram. Essencialmente, o jogo era muito simples e muito fácil de criar bots que poderiam fazer o trabalho, e foi meio isso que aconteceu. E isso nos leva para o número 8, Motorcoin. Em 20 de maio de 2014, logo após o lançamento da Hunter Coin, a Motorcoin foi lançada com seu mecanismo de consenso de prova de jogo inovador. Similar ao Hunter Coin, as pessoas eram conectadas ao jogo Motorcoin como um nó numa rede. A jogabilidade no próprio Motorcoin foi um mecanismo para alcançar o consenso e cunhar blocos. O gameplay do Motorcoin era uma corrida de motocicletas em um ambiente gerado processualmente a cada bloco. O primeiro jogador a resolver o bloco ao terminar a corrida ganhava a recompensa do motoblock para esse bloco. E ao final de cada novo bloco, todos os personagens do mundo do jogo eram resetados e o mapa substituído por um novo sucessor processualmente gerado e outro bloco para completar. Motorcoin realmente viu uma atividade considerável por anos após o lançamento.
No entanto, foi prejudicado pelo fato de que o jogo foi mais uma vez dominado por botters. O caminho mais rápido para terminar a linha era uma solução fácil para os bots calcularem e executarem muito mais rápido do que qualquer jogador poderia manualmente, e a jogabilidade orgânica foi praticamente morta. Oficialmente, a Morocoin ainda carrega um valor de mercado em 6 dígitos, mas a moeda não viu atividade comercial significativa durante a maior parte da sua vida útil, de acordo com o Bloco. Se algum desenvolvedor de jogos estiver vendo esse vídeo, eu espero que agora você esteja começando a perceber por que eu gasto tanto tempo toda vez que eu entrevisto um de vocês, tentando descobrir como vocês vão parar os bots. Eu acredito muito que AI e botting são as maiores ameaças para o futuro do metaverso. Agora vamos para o número 7, Spells of Genesis. Esse foi um jogo para celular de aventura com elementos e cartões NFTs construídos em Bitcoin. Inicialmente bem sucedido, esse jogo acabou falhando devido a transações de Bitcoin, tornando o jogo impossível de ganhar. Essencialmente, como o Bitcoin foi ficando cada vez mais valioso, as taxas de transação começaram a se tornar cada vez mais inatingíveis, e logo foi impossível de ganhar nesse jogo. Agora vamos para o número 6, que foi um jogo chamado Dragon's Tale. Dragon's Tale era um mundo 3D persistente repleto de jogos originais concebidos para atrair jogadores de cassino e jogadores de MMORPG. Agora, enquanto cerca de metade dos jogos em Dragon's Tale eram simples como máquinas de caça-níqueis, também tinham muitos jogos que eram pesados e requeriam pensamento e habilidades profundos. Além dos jogos solo, eles também tinham jogos de jogador contra jogador, para que os patronos deste mundo legal de blockchain perdessem seus juízos uns contra os outros. Se você realmente dá uma olhada na lista de jogos disponíveis no site, é bem hilário. Tem de tudo, desde agricultura, tombamento de vacas, joguinho de cartas, e foi realmente um tipo legal de mundo blockchain 3D de prova de conceito. Infelizmente, esse jogo, assim como o último jogo, meio que acabou porque o jogo ficou cada vez mais inacessível, porque a moeda do jogo era o Bitcoin e tinha tempos de transação muito lentos, as taxas de transação eram cada vez mais caras e isso acabou rendendo o crescimento do jogo inacessível. E isso é o que honestamente matou a maioria desses jogos que foram construídos em Bitcoin, porque o Bitcoin não é uma boa moeda para jogos. Agora vamos para o número 5, Beyond the Void. Beyond the Void foi na verdade um jogo bem legal, de uma imersão totalmente divertida. Era uma estratégia espacial em tempo real, online massivo jogo de arena de batalha, que lhe permitia lutar como um piloto de caça no espaço. O jogo foi lançado na Steam com críticas mistas. Apenas 57% dos jogadores disseram que gostaram do jogo. Ele foi lançado por um estúdio indie sem orçamento de marketing e nunca pôde obter a base de jogadores que ele precisava. Esse jogo foi lançado muito antes dos youtubers como nós da On-Chain Game existirem. E o jogo simplesmente não podia ganhar ou manter a sua base de jogadores. Os jogadores precisavam esperar quase 30 minutos para encontrar uma partida com outro jogador. E, eventualmente, os servidores foram desligados. A menos que haja alguma mecânica viral, divertida ou uma mecânica de jogo viciante, um jogo não vai sobreviver só porque tem componentes da blockchain. Ok, enquanto o número 10 era, sem dúvida, o único jogo que não estava na Web3 da lista, o número 4 era o único que não era um jogo nessa lista, mas ele está na blockchain. O número 4 a gente fala de CryptoKitties, que é um jogo, termo usado livremente, que estava fazendo uma tonelada de manchetes, não nesse mercado em alta de criptomoedas, mas na verdade no mercado de criptomoedas antes disso. Esse jogo, embora tenha tido um grande número de problemas, também inspirou o Axie Infinity, e por um tempo o CryptoKitties estava indo insanamente bem. CryptoKitties era um jogo em que os primeiros NFTs colecionáveis provaram que teriam futuro. Dezenas de gatos vendidos por mais de $500 mil e alguns vendidos por mais de $1 milhão. Para vocês que não conhecem CryptoKitties, é um jogo centrado em torno do reproduzível, colecionável e criaturas adoráveis que chamamos de CryptoKitties.
mas a verdade é que eles eram alguns dos primeiros bens colecionados que não foram replicados. Eles não podiam ser tirados e nem podiam ser destruídos. E embora não seja um jogo completo, esse foi um dos primeiros projetos de NFT gamificáveis. O CryptoKitties está morto por causa de uma inflação imparável. Estava ficando tudo muito louco. Haviam tantos CryptoKitties em certo ponto que era difícil para eles manter qualquer valor nisso. E acontece que isso foi muito importante aprender sobre como não podemos ter uma economia inflacionária selvagem em jogos de Web3 se a gente espera o que quer que seja inflando para manter qualquer tipo de valor. A única maneira de algo manter valor é tendo uma boa utilidade e uma certa quantidade de escassez que permanece escassa mesmo quando o jogo começa a crescer. Chegando no número 3, temos Alien Worlds. Alien Worlds foi tipo um viral por alguns meses e eu realmente não entendo por quê. A moeda desse jogo era absolutamente parabólica em um ponto quando o jogo foi adicionado a Binance, e a Binance anunciou que eles estavam com uma parceria com Alien Worlds, e esse jogo também está na Wax Blockchain, que tem muitos usuários. E por alguma razão, teve um momento no mundo em que todo mundo ficava Alien Worlds, vamos nessa! E na realidade, Alien Worlds é honestamente um jogo como CryptoKitties. Essencialmente, tudo que você fazia no jogo era clicar, você clicava nas coisas, e o que você tinha que clicar na maioria das vezes era um captcha informando que você não era um robô. Na verdade, não tinha jogabilidade nenhuma nesse jogo, era só comprar NFT para poder tentar ganhar mais moedas depois. Você podia tentar vender, mas tivemos uma economia inflacionária, tivemos grandes problemas de bots apesar dos captchas, e não era divertido. E esse é realmente um dos primeiros crypto games que, mesmo depois de ter explodido no on-chain game, eu disse a vocês: não entrem nisso, vai falhar. E adivinha? Falhou. Eu tava um pouco mais sábio nesse momento do que quando eu entrei nesse espaço, porque ele falhou em praticamente todas as 3 coisas que agora a gente sabe que matam os crypto games. Eu tava muito certo de que esse ia morrer. E isso leva a gente pro número 2, outro jogo que depois de ler o white paper eu fiquei super confiante que ele ia morrer, o PEGAXI. E eu não quero ser muito duro porque, na verdade, tinham mesmo muitos jogadores desse jogo que estavam na nossa comunidade on-chain game, como os apoiadores do Patreon, que realmente estavam gostando de PEGAXI. E foi difícil expressar o porquê que eu não gostava, porque eu sou um cara muito otimista com crypto games, muito empolgado com o futuro do metaverso, e eu simplesmente não estava muito nesse jogo. Ele falhou em vários desses critérios: economia inflacionária, nenhuma jogabilidade real e era fácil de colocar bots também. Eu fiquei cara, eu não quero fazer vídeo sendo super negativo sobre isso, então eu realmente meio que não fiz nenhum vídeo sobre PEGAXI de forma nenhuma. Embora eu tenha dado algum sentimento negativo em direção a ele em um par de outros vídeos e também em outras coisas. Mas eu não queria ser só um cara negativo chato, e especialmente no meio do bull market. Mas ficou bem claro que PEGAXI iria ser um jogo que teria sua moeda perdendo todo o valor e, como todos os esquemas de pirâmide, é um tipo de configuração que eventualmente vai colapsar. O que nos traz agora para o número 1, Axie Infinity. Esse é um jogo pelo qual eu preciso assumir alguma responsabilidade, porque eu fui uma das pessoas que provavelmente impactou esse jogo a explodir. E a razão pela qual eu fui tão positivo e otimista sobre esse jogo é porque, em certo ponto, eu até fiz um vídeo: não se preocupe em comprar seu primeiro Axie. Eu tava vai ser legal. E a razão por que aconteceu tudo isso é porque eu comecei a gostar muito da equipe que tava por trás disso. Eu tive várias entrevistas com Jiho, e parecia que todas essas ideias que eu estava compartilhando, é preciso para ter sinks para SLP além da reprodução, para que isso aqui não vire um esquema de pirâmide, certo? A gente precisa de algo para que as pessoas coloquem seus SLPs e queimem eles antes que a moeda comece a ficar insanamente inflada. E eles concordaram com isso, eles ficaram a gente precisa fazer isso acontecer de verdade. Mas, no final, em Axie Infinity, seu próprio sucesso é que os fez. Eles ficaram muito populares, muito rápido. A economia não foi desenvolvida e foi apenas esse grande esquema de pirâmide inflacionário. E eu sinto como se o jogo não tivesse explodido ainda, se eles tivessem mais 3, 4, 5 anos para desenvolver, teria explodido e tido chance de ter sucesso. Mas haviam muitas partes necessárias daquele jogo que não existiram. Foi literalmente CryptoKitties que inspirou a criação de Axie Infinity. Os desenvolvedores do Axie Infinity
eram alguns dos mais dedicados jogadores de CryptoKitties e perceberam, esse jogo tem problemas de inflação, e se a gente criar algo que limite a inflação para que isso se sustente? Essa foi a ideia inicial, mas infelizmente a economia não era sustentável e os bots destruíram absolutamente tudo e começaram sugando a economia seca, e não era balanceada, a inflação enlouqueceu, e é por isso que Axie Infinity morreu. Eu acho que há um potencial de que o Axie possa ressuscitar no futuro em algum momento, mas nesse momento eu acho que é bem justo dizer que Axie está bem morto. E agora a grande pergunta depois de tudo isso: Web3 games estão fadados ao fracasso para sempre? E eu acho que a resposta é claramente não. Desde que a gente possa apontar as questões fundamentais que esses jogos se depararam e garantir que eles sejam resolvidos também em jogos que ainda serão lançados, garantir que os bots não destruam tudo, que exista uma economia sustentável e equilibrada sem aspectos hiperinflacionários que estão apenas indo destruir o valor da economia toda, e termos um jogo divertido que os jogadores queiram jogar mesmo que não seja na blockchain e que eles não possuíssem as coisas. Um jogo precisa ser divertido para sobreviver, e eu acho que enquanto todas essas três coisas sejam resolvidas, que foi isso que matou todos os 10 jogos dessa lista, aí sim a gente vai poder ter jogos de sucesso no futuro. Se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui na On-Chain Gaming, nunca houve um momento melhor para você apoiar o nosso canal. Se você não sabe, eu não faço esses vídeos sozinho. Nate, meu irmão, é editor, Josh, meu amigo, é editor, também Aaron, meu outro irmão, é agente da On-Chain Gaming e acabamos de contratar um membro incrível da comunidade Fliff para começar a fornecer valor aos nossos membros do Patreon, para garantir que vale a pena apoiar o On-Chain Gaming. Então não é apenas uma grande comunidade onde você pode conversar com outras pessoas que estão empolgadas com jogos Web3 e também seus jogos favoritos e encontrar membros para jogar, mas também a gente está fazendo brindes mensais de NFT. Temos dado bastante Mirandos, Exemplars, além disso a gente está adicionando recursos ao Discord de apoiador do Patreon e também adicionamos novos canais que fornecem atualizações dos tops Web3 Games. Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores atuais e todos os nossos apoiadores novos. Se você quer se juntar, fala oi pra mim, eu vou dizer oi de volta. E agora, de volta ao vídeo. Eu acho que todas as equipes que trabalham em Crypto Games e no futuro do metaverso, muitos projetos do Gala Games, têm realmente a maior chance de ter sucesso. Agora tem alguns de fora que eu também acho que vai ter bastante sucesso. Big Time a gente fala bastante aqui, eu acho que tem uma boa chance de sucesso. The Sandbox também tá fazendo muitas coisas legais e tem uma boa chance também. Eu acho que Luvian e Blanco são jogos que têm equipes que fazem coisas divertidas e têm noção de como a economia funciona. E se eles conseguirem lidar com a questão dos bots e resolver isso, eles vão fazer economias de jogo bem-sucedidas, sustentáveis e divertidas, e eu continuo muito otimista. Mesmo estando no mercado em baixa e mesmo falando de 10 fracassos, eu nunca estive tão confiante sobre o Web3 Games e eles vão fazer sucesso no futuro. E daqui a 10 anos, 20 anos, talvez 5 anos, quem sabe? Em certo ponto, os jogadores não vão ter apetite para jogar onde eles não têm real propriedade. E é nisso que eu acredito. E se você concorda ou discorda, me deixa saber aqui nos comentários abaixo. E se você achou esse vídeo interessante, mesmo que você não concorde comigo, solta aquele like grandão que é muito importante também. Você assistiu o vídeo todo e não tá inscrito ainda? Tá fazendo o quê? Clica aqui em se inscrever e ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo da On-Chain Game no futuro. E se quer aprender mais sobre criptogames, tenha certeza de ver esse vídeo aqui que tem muito mais conteúdo sobre como os criptogames podem ter sucesso. E até a próxima, pessoal. Se divirtam zanzando no metaverso.